Acho que a questão, muito embora seja necessário refletir sobre a cidade, sobre o município, mas acho que é necessário que a gente consiga enxergar também para além dos limites do município, né? O que eu percebo é que de um tempo para cá, creio eu que dos anos 80, mais fortemente, né? 50, 60 já se sentia isso. A cultura pop se impregnou de tal maneira que as identidades regionais estão sendo cada vez mais esquecidas, né? Esse sentimento de pertença local está ficando cada vez mais escasso. E isso não é um fenômeno que seja privilégio somente de determinadas cidades ou de determinadas localidades ou municípios. Isso é geral, né? Então, essa escassez de divulgação da cultura local é algo que é percebido em Caruaru, mas não é somente em Caruaru. Qual a importância do cordel para Caruaru? Caruaru teve o primeiro, e acredito que ainda o único museu do cordel do mundo, por exemplo, fundado por Olegário Fernandes nos anos 90 e ainda hoje funciona lá na feira com mais de 10 mil títulos de cordéis. Caruaru tem ainda o projeto Cordel nas Escolas, que há mais de 10 anos trabalha a literatura regional em consonância com a história do município em escolas da rede municipal. Enfim, o cordel e Caruaru entram em um processo de sintonia mesmo, né? De simbiose, eu diria até. Vários poetas de grande repercussão, se não nasceram em Caruaru, mas passaram por Caruaru, viveram em Caruaru, como Francisco Salles, né? Olegário Fernandes e tantos outros, tanto cordelistas quanto repentistas da estirpe de Ivanildo Villanova, o maior nome da cantoria, filho de Caruaru, do bairro do Salgado, e que precisa ser melhor conhecido na própria cidade. Né? Assim, ele vai para a França, para a Europa, todo mundo conhece, né? Aqui... que nem as bandas de pífano, né? Isso. São super valorizadas fora e aqui o povo não liga. É uma falta de percepção de que daquilo que é perene e daquilo que é efêmero. Eu diria que se o Coliseu de Roma fosse em Caruaru, ele já teria sido destruído. Porque a casa de Zé Condé foi. Aí puseram uma farmácia no lugar. Quer dizer, se na Europa um jovem, uma criança, um adolescente olha para a própria arquitetura, por exemplo, e percebe, não, isso daqui tem séculos, isso aqui tem milênios, isso permanece. Um shopping não, uma loja não, uma loja é hoje, não é amanhã. Aqui em Caruaru não, aqui em Caruaru uma coisa que é de grande importância para a memória, para a história da cidade, é destruída e bota um posto de gasolina que está tudo certo. Existe muita cultura em Caruaru e a mídia não divulga pra gente. E aí acaba que a gente não sabe, também esquecido, fica pra lá. E como jornalista, como você vê isso? Difícil. É difícil, Kimberly, porque a gente precisa pensar também assim. Tem a ver com a questão do papel do jornalismo regional, do jornalismo local, que cumpre demandas que a imprensa nacional nunca vai conseguir cumprir. Né? Então, às vezes, existe um esforço por parte dos jornalistas, né, por parte do jornalismo mesmo, da imprensa, mas que me parece que também a própria imprensa padece de recursos para se manter, para continuar, para ter um trabalho de qualidade e para poder também alcançar determinados públicos que às vezes são quem está lá perto, né? E com esses tempos de redes sociais, o Humberto Eco disse, né? A internet deu voz aos tolos. Pois é. Ele não usou esse termo tolo, mas eu uso o que eu acho mais brando. Eu acho bem real mesmo. É desse jeito.
tá de um jeito que as pessoas sabem o que acontece lá fora, né? Sabe aqui. Mas não sabem aqui. Como você vê a cultura popular em Caruaru? Isso é um tesouro Muito rica, né? imprescindível. E aí, assim, e foi muito inteligente, muito bem colocado essa, quando coloca cultura popular, porque em todos os segmentos, quando a gente vai, que tem alguém de Caruaru, tem peso. Se a gente vai para o teatro, pode perguntar para Arari Marrocos, tem festival de teatro que se o ator ou a atriz disser, não sou de Caruaru, os outros grupos tremem na dança. Caruaru ganhou o prêmio Lumière, né, que seria o Oscar do teatro, né, com a Alma das Sete Luzes de Barros, de Vital Santos. Né. A gente chega na literatura, chega na cantoria, na música, como você falou, né, no barro. Quem já foi para a França fala, né, que chega no aeroporto da França tem peça de Vitalino. Até porque quem iniciou o conceito de arte popular foi Vitalino, né? Descoberto realmente pelos pesquisadores franceses, creio que Pierre Verger, aquele povo lá. Então, antes de haver a Semana de Arte Moderna, com Mário de Andrade querendo inventar um Brasil, Vitalino já fazia e já representava um Brasil real. Né? Quer dizer, a cultura popular em Caruaru é feita por seres humanos reais, não são seres de gabinete, feito às vezes querem mostrar. Já participei de gravações de tanta coisa, com tanta artista que eu nunca imaginei na minha vida. Tá? Já participei de coisas que só o pífano mesmo poderia ter feito para isso acontecer comigo. Mesmo sendo músico desde 7 anos, estudando música, tendo me formado em música, tocado com muitos artistas. Depois que eu consegui me enquadrar dentro do contexto da cultura popular, tudo mudou na minha vida. E é assim que esses mestres vivem. Hoje eles estão aqui, recebem uma ligação, amanhã você liga, o senhor está em casa? Ele disse, tô não. O senhor está onde? Estou na Noruega. Opa, mestre, tudo bem? Onde é que o senhor está? Ele disse, eu estou na Universidade da Califórnia, Los Angeles, dando aula aos professores daqui, meu filho. Meu Deus. E mestre, tudo bem? Opa, como é que você está? Tudo bem? O senhor está onde, mestre, agora? Eu disse, rapaz, a gente vai passar uns 3 meses fora agora, que a gente vai ficar um tempo dando uma aula agora em uma universidade na Flórida. A gente vai passar não sei quantos dias fora que a gente vai fazer isso. A gente vai para lá fazer uma história dessa. Agora há pouco teve um fato bem engraçado que aconteceu, que eu estava desenvolvendo uma atividade, um camarada querendo de todo jeito que de 20 a 24 de setembro a gente fosse desenvolver uma atividade e uma chatice danada, o camarada na fala a gente vê o quanto as pessoas desvalorizam, que você desconta isso, você diz tanto, ele falou, oxe, e é o quê? Eu para mim seja de graça, né? E aí a gente começa a ver as piadas surgindo. E para azar desse cara, rapaz, no mesmo dia de 22 de setembro desse ano, a gente foi convidado para abrir uma noite no Rock in Rio. E também foi convidado para tocar junto com o Grande Encontro. E também foi convidado para tocar com Zé Ricardo, com Sérgio Lorosa, com Tico Santa Cruz. E a gente fez a noite mais... Inclusive esse show foi o show número 1 do Palco Sunset, segundo a crítica, segundo tudo, foi o show mais espetacular que aconteceu no palco. A gente não vê isso na mídia. E... A gente não vê na mídia. Na mídia assim. Pois é, esse ano aconteceu essa história todinha. Agora mesmo essa semana eu estava em casa e recebi um telefonema que Vanessa da Mata queria me conhecer. E a gente... Tava, né? Ela fechou aqui, A né? gente fez, inclusive ela tocou com a minha roupa. E a gente fez um trabalho bacana também, junto com ela, de mostrar a cultura de Caruaru. E essas pessoas vêm o tempo todo pra cá. Só que a gente, daqui da cidade, não tem a oportunidade de ter acesso, porque não tem a visibilidade.
Não tem informação. não tem a visibilidade que deveria ter, não é? Então, eu acredito que o único caminho que existe para a gente começar a fazer com que as pessoas entendam que a cultura popular é o coração do Caruaru, é começar a entrar dentro das universidades, começar a entrar dentro das escolas, começar a entrar dentro desses institutos federais, começar a entrar e também começar a ter a possibilidade de ensinar o que acontece. Agora, existe um curso, que é o curso a licenciatura que eu fiz, que é em Belo Jardim, que é uma licenciatura em música popular brasileira. Então vem gente do Brasil inteiro, vem gente do Sul, vem gente do Amazonas, vem gente do Acre, vem gente de Roraima, vem gente de São Paulo, vem gente de todo lugar estudar em Belo Jardim. Que é o primeiro curso do país, curso superior de licenciatura em música popular brasileira, com habilitação em um instrumento. E aí o que acontece? A gente começa a fazer todo esse apanhado, começa a entender que não vai ter outro caminho. A desvalorização vai permanecer do mesmo jeito, enquanto as pessoas não souberem o valor que existe dentro do ambiente que elas têm. Enquanto a gente olhar para fora, para entender o que tem dentro, a gente não vai conseguir fazer. A gente tem que começar a olhar para dentro, para entender o que é que tem fora. Existem movimentações fantásticas dentro dessa cidade, existem pessoas que desenvolvem atividades fantásticas, mas nem Câmara de Vereador, nem Prefeitura, nem Fundação de Cultura, nem os empresários de Caruaru é a maior piada dessa cidade. São os intelectuais mais babacas que eu vi na minha vida. São os culturais dessa cidade. São caras que se sentam numa mesa para declamar Chico Buarque sem saber nem quem tá falando. Só que os tempos são outros. Mesmo dentro das manas de pífano, a gente tem um aprendizado com o mestre, que é um dos aprendizados mais valiosos que existe, que é a transmissão oral. Eles dizem a gente como é que o negócio funciona. Ensina a gente a fazer cada instrumento desse. Ensina a gente a tocar. Ensina a gente a ensinar. Vê? Ensina a gente a fazer o instrumento, ensina a gente a tocar e ensina a gente a ensinar. Aí quando a gente aprende a tocar, a fazer o instrumento, ensina a ensinar, aí eles começam, eles mesmos a chamar a gente de mestre. Opa, mestre, tudo bem? O camarada já está multiplicando a história, né? Já está fazendo com que a história se multiplique. Mas, em se tratando de incentivo, aqui, nenhum mestre de cultura popular, nenhum conseguiu nada com a cidade de Caruaru nos últimos 169 anos. E eu acho, talvez, que essa certa desvalorização aconteça principalmente por isso, né? Assim, uma desvalorização do ponto de vista do poder público, porque se a gente observar na história, por exemplo, Camões foi um grande homem, Pasteur foi um grande homem, Camões na literatura, Pasteur na ciência, Mozart na música, porque o espaço deles era um espaço per si, é um valor per si, por si próprio, né? Camões não precisava de um cargo para alguém chamá-lo de grande. O que acontece é que eu vejo que no Brasil como um todo, as pessoas que ocupam cargos públicos, normalmente elas se consideram grandes, não porque tenham uma grandeza interior, mas porque elas sobem nas costas do povo. E principalmente do povo sofrido, de um povo faminto, de um povo esquálido, de um povo que chora e que sofre. Um cientista político e teólogo, Robinson Cavalcanti, de saudosa memória, certa vez disse que a globalização é uma farsa. Ninguém vê, ele continua, né? Ninguém vê uma franquia de caldo de cana no Canadá, né? Então,
É isso, assim, o que chamam de globalização é o imperialismo, né? Vem de lá para cá, mas daqui para lá não se vai, né? Ou quando vai, até como nós mencionamos, o pessoal conhece, mas conhece sob um olhar de que aquilo é exótico, né? Olha, acha interessante, mas não se transforma em algo que se consuma, digamos assim, né? Me parece que o projeto é esse mesmo, né? É que as identidades regionais sejam extirpadas, sejam eliminadas, e cabe, e aí entra o valor do município, porque esses fenômenos que acontecem globalmente, eles fraquejam diante da realidade do município. Né? É no município, é ali perto, é aqui perto. São nas nossas relações que a coisa pode ser modificada, pode ser transformada. Como você acha que a cultura pode vir ser valorizada? Para a cultura ser valorizada, a família precisa ser valorizada, a escola precisa ser valorizada. Hoje, o grande problema de hoje é que os valores estão invertidos. Tá tudo de cabeça para baixo. Né? Então, assim, e fala-se tanto em preconceito hoje, mas eu acho que o maior preconceito que existe é um cronocentrismo, né? É achar que o que presta é hoje, o que vale é hoje, e o que foi no passado não valia, está ultrapassado, tem que às vezes ser até destruído. Sendo que não se percebe que destruir isso é destruir limites antigos, né? Os marcos antigos, as descobertas dos antigos, os valores dos antigos, o legado dos antigos, que é a nossa civilização maior, a nossa pátria maior. Então, se houver uma valorização com o antigo, né? E eu vou me referindo ao antigo mesmo, né? Ao clássico, ao romano, ao grego, né? Se retornar a isso, naturalmente se retorna a todas as origens, né? Ao que é original. Então, a partir daí começa a se beber de toda a fonte que consolidou e que construiu a sociedade ocidental. Porque quando a gente pega, por exemplo, um cordel, é Camões purinho. Mas quando a gente chega para um jovem de 17, de 18 anos, por vezes ele não consegue entender Camões e não consegue entender o cordel. E isso é muito grave porque ele não consegue, isso mostra que ele não tem domínio do próprio vernáculo, da própria língua. E o pensamento, a gente pensa em português. Se a pessoa não tem um domínio do idioma, ele não consegue nem pensar. O horizonte de consciência dele está extremamente limitado. Tem coisa que a gente fala e a pessoa não consegue entender porque não consegue entender o significado da palavra. Então, é necessário urgentemente que nós voltemos os olhos às nossas origens e com isso nós passemos a observar com humildade, com reverência, com zelo, valorizando tudo que foi construído até agora, para a partir de então poder construir uma coisa nova. Quem nunca foi já ouviu falar, se você for vai gostar. Quem já foi volta sempre lá pra dançar forró no arraiá. 30 dias antes do São João, as ruas já estão enfeitadas. Já tem milho verde na feira, a terra de brejo é molhada. O velho carrega o bacamarte, o menino ajeita a ronqueira. A moça faz um vestido novo, a velha pisa a fogueira. As raias de lá sai pela rua, não deixa o baião um minuto só. É por isso que Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró, é a capital do forró. É por isso que Caruaru é a capital do forró. É a capital do forró, é a capital do forró. É por isso que Caruaru é a capital do forró. Bonito pra você
noite de São João. Quem vem pra Caruaru, de longe vê o clarão. O céu fica colorido de tantos foguetes e balões. Se você quiser dançar